Olha o que está acontecendo lá de Brasília e a Carla traz essa informação para nós, a equipe dela, o nosso brilhante Matheus Coutinho. Militares Kids pretos acusados de participar de uma tentativa de golpe de Estado entraram fardados na audiência de hoje no Supremo Tribunal Federal, onde serão interrogados. E foram obrigados a trocar de roupa pelo ministro Alexandre de Moraes. As defesas reclamaram de não terem sido avisadas antes, ainda criticaram o fato de seus clientes tiveram de sair da sala de audiência para pegar uma roupa emprestada. Alguns deixaram a câmera ligada, mostrando um espaço vazio. A ordem de Moraes foi anunciada no começo da audiência e a sessão está sendo realizada por videoconferência. Ao menos 2 dos réus entraram fardados. O ministro determinou a retirada da farda, dizendo que estão sendo julgadas pessoas e não a instituição do Exército Brasileiro. O STF ouve hoje os réus do núcleo 3 da trama golpista, formado por 9 militares e um agente da Polícia Federal. Eles são acusados de adotar medidas para colocar em prática o plano golpista para manter Bolsonaro no poder. Defesa de Rafael Martins de Oliveira diz que ele é da ativa e está detido em instituição militar. Ele está preso desde 2024 e é um dos acusados de articular o plano Copa 2022. Vocês lembram disso, gente? É aquele plano para sequestrar e assassinar Alexandre de Moraes. Segundo a denúncia da PGR, Rafael Martins de Oliveira monitorou o local onde o ministro mora em Brasília e participou da operação com outros militares. Eu lembro que a Polícia Federal descobriu ali uma série de troca de mensagens. Carla Araújo, vem cá, explica essa história para nós. Teve outros militares que entraram fardados para essas audiências. Eu me lembro que já depois o general Braga Neto, já depois o próprio Mauro Cid. Tem claramente ali esses militares pretos querendo fazer um ponto, né? Tentando demonstrar que eles estavam atuando em defesa do Brasil. Eles claramente estão querendo colocar isso. E o Exército, durante muito tempo, aliás, durante toda essa confusão, o ministro José Múcio cansa de repetir isso, de que foram pessoas atuando e não o próprio Exército, no que o Moraes está ali endossando a fala do ministro. Então eu queria que você trouxesse os fatos para a gente. Já teve gente entrando fardada ou esse pessoal realmente estava querendo tumultuar? Então, Raquel, eu me recordo do Cid, que apesar de também ser um militar da ativa, estava de terno, né? E o Braga Neto também, mesmo preso, também estava de terno. Não me recordo se tinham alguns de farda. O que eu tenho para trazer, conversando com o Exército agora de manhã sobre essa decisão do Moraes, primeiro é o seguinte, né? Não há, apesar, o general, o comandante do Exército, Tomás Paiva, ele tem uma relação cordial e institucional com Alexandre de Moraes, como você mesmo falou. Essa fala do Múcio, do CPF e CNPJ, separar, né, o CPF das pessoas que estão sendo julgadas da instituição, é uma frase que vem sendo repetida e por isso mesmo eles dizem que não vem a hora desse julgamento acabar para aí poder virar essa. Eles não fizeram, segundo eles me disseram lá hoje, não houve nenhum tipo de orientação do Exército para usarem ou não usarem fardas. Então não teve uma determinação vinda dos militares para essa decisão que foi tomada ali hoje pelo Alexandre de Moraes. Mas, evidentemente, nos bastidores, os generais que eu falei agora de manhã falaram que é ótimo que se retirem as fardas desses militares que estão hoje no banco dos réus, justamente para, como você colocou e como eles têm repetido, para que se possa julgar as pessoas, a atitude das pessoas e deixar de lado a instituição. Recentemente, Raquel, eles ainda estão deixando de forma interna, mas eles têm feito pesquisas lá sobre a imagem do Exército, que era num patamar bastante alto de aprovação na sociedade brasileira e que veio caindo com o tempo ao longo aí do governo Bolsonaro e com toda essa investigação. E eles estão falando ali como o governo faz os trackings, né? Que eles estão num viés de recuperação. Essa é a avaliação interna do Exército hoje, justamente porque estão conseguindo avançar nesses julgamentos sem ter essa imagem. Eu lembro que durante um depoimento, acho que no Congresso, o Cid foi algumas vezes de farda também e teve esse incômodo, mas não podia tirar naquele momento a farda dele, né? Enfim, mas como delator, pelo menos me lembrou aqui o general, a última vez o Cid estava de terno. Então, para eles é assim, eles não pediram, mas eles gostaram e bastante dessa determinação do Moraes de hoje de manhã, Raquel.
E Josias, esse pessoal, os kids pretos, eles não estão sendo. Deixa eu reformular aqui, porque toda essa trama golpista são crimes muito graves. Mas eles estão sendo julgados por um crime gravíssimo, que é a suspeita de uma tentativa de assassinato, né? O Copa 2020, lá esse grupo, nós estamos falando do tal Plano Punhal Verde e Amarelo, que era um plano, segundo a investigação da Polícia Federal, que tentava, era um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da República, o vice-presidente da República e outras pessoas ali, né? Era realmente para provocar uma insurreição e assassinar pessoas importantíssimas ali dentro do país. E aí você vê eles entrando de farda, parece que tem um quê de tudo que estávamos fazendo pelo povo. Assim, onde é que está a cabeça dessa gente? Está no mundo da lua, né, Raquel? E o que é mais surpreendente não é o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter determinado que esses oficiais do Exército despissem a farda. O mais surpreendente é que eles se julgaram no direito de vestir farda. Eles acharam que estavam autorizados e de fato estavam, porque não houve uma proibição do Exército. Se houvesse, eles não teriam vestido a farda. E, metaforicamente, quase 70% do banco dos réus da trama golpista veste farda. Generais, tenentes-coronéis, coronéis, estão lá. Um almirante da Marinha, 70%, cerca de 70% do banco dos réus, nesse processo da trama golpista, veste farda. Agora, alguns já perceberam a vergonha a que submetem as instituições que deveriam representar quando comparecem em eventos como esse, fardados. Alguns já perceberam. E, ainda na semana passada, tivemos um general, Mário Fernandes, que admitiu, confessou ter elaborado aquele plano para executar, matar, assassinar o Lula, o Alckmin, o próprio Alexandre de Moraes. Ele apareceu por videoconferência e tal, de terno, ele não foi fardado. Mas lá atrás, quando o Mauro Cid ainda nem era delator, quando ele frequentava depoimentos à Polícia Federal, quando ele foi a uma CPI do golpe que funcionou no Senado, ele se sentiu no direito também de ir fardado. E o Exército dizia naquela ocasião, não podemos fazer nada, porque ainda não há uma sanção contra ele, não há uma sentença transitada em julgado. Neste caso específico, em casos assim, como o do Mauro Cid, lá atrás, agora o Mauro Cid já não veste farda, não ousa fazê-lo depois de ter se convertido em delator, mas como no caso desses kids pretos, oficiais de uma força estratégica do Exército, nada no caso deles, o Exército não fazer nada no caso deles, nada é uma palavra que ultrapassa tudo. Então, a proibição não deveria vir do ministro Alexandre de Moraes. O Exército já deveria ter dado uma ordem interna. Esqueçam-se os regulamentos a essa altura, as favas com os regulamentos. São oficiais que estão prestes a amargar uma sentença condenatória, sentença de cadeia, por ter conspirado contra a democracia brasileira, por ter tramado assassinatos. Aqui, hoje, estão sendo ouvidos no Supremo oficiais que executaram o monitoramento do então presidente da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, monitoraram o Alexandre de Moraes no instante que se tramava o assassinato dele. Como é que pessoas assim podem se sentir à vontade para comparecer fardados a um depoimento tão ultrajante, a um processo tão ultrajante? Então, realmente, nada neste caso é uma palavra que ultrapassa tudo. O Exército precisa se dar ao respeito e impedir que esses personagens se sintam à vontade para comparecer fardados a uma audiência como essa. Fez bem o ministro Alexandre de Moraes ao determinar que eles despissem a farda.
porque é preciso que as Forças Armadas compreendam que ainda representam a institucionalidade no Brasil. É preciso que se deem ao respeito e que não permitam que personagens tão desqualificados suponham que naturalmente possam comparecer a um depoimento como esse fardados. Não dá mais para transigir com esse tipo de coisa, Raquel. Acaba de chegar para a gente um vídeo do advogado de um dos kids pretos reclamando da ordem do ministro Alexandre de Moraes para que o seu cliente retirasse a farda. Vamos ouvir os argumentos dele. A gente acabou de ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até contra a dignidade. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional.